Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Mensagem 7. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 40, 17. Há um tipo de pobreza que até o mais rico dos ricos experimenta. É quando, apesar de toda a sua fortuna, de poder fazer quase tudo que um ser humano deseja por causa da fartura de bens materiais, o diagnóstico de que a ciência médica não pode fazer mais nada por ele o confronta com sua pobreza orgânica. Quando ele toma consciência de que é composto de matéria, tu és pó, como diz a Bíblia, e que essa matéria tem prazo de validade, e este está vencendo. A história registra episódios envolvendo pessoas muito ricas, cujo objetivo era se tornarem ainda mais ricas, vendo de repente a realidade inesperada do fim da linha prematuro na aventura da vida. Não havendo nada nem ninguém para lhe dar o bem mais precioso naquela situação, a saúde. E então experimentaram o peso da pobreza apesar da riqueza, o peso da necessidade apesar da fartura, o peso da desesperada solidão última que sempre acompanha aqueles que fazem do espelho seu oratório predileto. O povo da Bíblia nos dois testamentos é um povo que conhece bem a realidade da pobreza, devido a diferentes circunstâncias. Não é que Deus quisesse que seu povo fosse pobre. Aliás, ele inspira os seus líderes a criarem uma legislação composta de 3 pilares para evitar a mendicância em Israel: as leis de misericórdia, o ano sabático e o ano do jubileu. Os salmos são considerados os cânticos e orações mais sinceros e viscerais que existem na experiência religiosa da humanidade. Alguns deles nascem da angústia do ser humano, de sua consciência de quão precário ele é quando chegam os momentos de provação e tribulação, a perda de bens materiais, a perda da saúde, a perda de um ente muito querido, a perseguição por parte de inimigos. Nessas instâncias dolorosas, os salmistas viam sua fé e esperança sendo provadas. E no ponto limite de sua agonia, muitas vezes clamaram com toda a intensidade: até quando? Até quando, Senhor? Este salmo começa com Davi dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz quando clamei por socorro. Ele alinha sua paciência com a esperança e vai compondo seu cântico como expressão viva de sua alma pressionada pelo mal. E finaliza com o texto que lemos no início. Só sabe a dor, o tamanho da dor, o alcance da dor e as consequências da dor quem a sente. Em algumas circunstâncias, a dor é tamanha que parece que experimentamos a ausência de Deus ou seu silêncio intrigante. Diante de reações como esta, Santo Agostinho nos ajuda com a precisa e preciosa lição: deixa de cuidar de ti aquele que te fez, aquele que cuidou de ti antes que existisses. Como não cuidará quando já és o que ele quis que fosses? Davi reconhece que Deus cuida dele, que ele é o seu amparo e o seu libertador, mas tem toda a liberdade de finalizar sua oração dizendo: não te detenhas, ó meu Deus. Quando ocorre algo semelhante a esse drama globalizado gerado por esse vírus,
Muitos não escondem seus medos, mesmo muitos cristãos. Talvez porque a relação com o Pai tenha esfriado. Há uma história interessante que nos ajuda a repensar a pessoa de Deus como nosso Pai e nosso protetor. Conta-se que numa região marítima da Europa, onde se costuma fazer uma travessia através de ferry-boat, um dia os ventos sopraram mais fortemente, as chuvas caíram com intensidade e o ferry começou a fazer inclinações muito perigosas. Mesmo os passageiros acostumados a fazer aquela travessia diariamente estavam assustados, menos um garoto de uns 7 anos de idade, que, encantado, brincava no convés com seu carrinho como se nada estivesse acontecendo. Alguém vendo aquilo perguntou-lhe: "Filho, você não está com medo?" O menino sorriu e respondeu-lhe: "Não, porque papai está no leme." Deus é sempre a presença, mesmo quando a sensação é a de que Ele nos deixou entregues a nós mesmos. Ele está, mesmo sem o percebermos, porque Ele não pode não estar. Porque Deus não está no mundo, como disse o Dr. Emil Brunner, o mundo está em Deus. Quando no século passado Gilbert Chesterton se converteu ao cristianismo, muitos intelectuais se escandalizaram. Um dia, um jornalista o entrevistava e num dado momento provocou-o: "Dr. Chesterton, e se eu lhe dissesse que Deus está bem aí, atrás do senhor?" Ele sorriu e disse: "Ele está." A Bíblia diz no Salmo 46:7: "O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio." Eu termino essa reflexão com a letra de um pequenino cântico que diz assim: "Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, agora quero eu louvá-lo, sentir a doce paz da sua presença. Fala-me, ó Deus, pois quero te ouvir." Amém. Igreja Batista Betel.